Imagine a iminente perda de tudo. Seu sustento, sua reputação, suas posses, e no meio dessa tormenta, um sorriso insano, descabido, afirmo. A verdadeira fortaleza não reside em reações explosivas, mas na imperturbável serenidade, na estabilidade inquebrantável enquanto o mundo desaba. O homem que domina a calma sobrepuja em perigo aquele que irrompe em fúria. E hoje você aprenderá a se tornar esse homem. Ofensas, mentiras, escarneções, humilhações públicas e a deserção de todos no momento crucial. Mas você não reage, não grita. Sua mente está treinada. Uma mente disciplinada não persegue cada pensamento efêmero, não se afoga no caos. Ela observa, aguarda, escolhe. Isso não é fraqueza, é poder, controle, a força autêntica. A maioria se deixa levar pelos próprios sentimentos. Um olhar crítico basta para arruinar o dia, uma palavra áspera e a mente desaba. Quantas vezes isso ocorreu? Uma ofensa e o sangue ferve, o coração acelera, as palavras escapam antes da razão intervir, seguindo-se arrependimento, vergonha, confusão, um ciclo vicioso. Mas declaro, com a autoridade adquirida ao estudar os mais bem-sucedidos, que esse ciclo pode ser quebrado. O primeiro passo é compreender que a mente, treinada, torna-se seu maior aliado, seu refúgio em tempos de adversidade, seu porto seguro em meio ao desespero. Estudei mais de 500 homens influentes na história americana, industriais, presidentes, inventores, banqueiros, e todos compartilhavam uma característica: uma mente treinada a permanecer firme em face da adversidade. Considere Thomas Edison. Aos 67 anos, viu seu laboratório consumido pelas chamas, décadas de anotações e experimentos reduzidas a cinzas. A maioria se desesperaria, se entregaria ao desespero, sentiria o fim da vida. Mas Edison observou as chamas e disse ao filho: chame sua mãe, ela nunca viu um incêndio tão grandioso. No dia seguinte, entre os escombros, declarou: o desastre tem grande valor. Todos os nossos erros se foram. Podemos começar de novo. Compreende o significado? Não é frieza, é clareza, a liberdade que surge ao dominar sua mente, não se deixando dominar por ela. Quando tudo ruir, o homem calmo se torna o epicentro, o olho do furacão, o único a enxergar com lucidez, enquanto os demais se desesperam. Mas talvez se pergunte: como alcançar isso se minha mente é um turbilhão? Como manter a calma em meio ao fracasso? A resposta reside em você. O segredo é assumir a responsabilidade por seus sentimentos. Não os outros, não as circunstâncias, não o destino. Você. Sua mente é um cavalo selvagem que pode galopar sem freios, destruindo tudo, ou ser domado com disciplina, paciência e propósito. Falo por experiência própria. Já me afoguei no desespero. Após a Grande Depressão, perdi amigos, oportunidades, fui abandonado por aqueles que diziam me admirar. A pressão era imensa, as dívidas se acumulavam, as cobranças chegavam como tiros. Acordava de madrugada com o peito apertado, com vontade de desaparecer, de desistir. Mas foi então que uma voz interior, calma, firme, disse: haja como se já tivesse vencido. Obedeci, me levantei, endireitei os ombros e decidi que minha mente não seria mais refém do medo, mas solo fértil para ideias. Ali nasceu a semente do que mais tarde se tornaria meu maior legado. Não digo que deve ignorar problemas, mas que os enfrente com uma mente treinada. Com a cabeça em ordem, você vê soluções onde antes via tragédia, oportunidades em meio aos escombros. Já pensou como alguns homens mantêm a calma diante da morte, enquanto outros se desesperam com uma simples crítica? O que os separa não é sorte ou talento, é o domínio da mente. A tranquilidade interior não é um luxo, mas uma necessidade acessível que exige prática.
Comece com um exercício simples. Todos os dias, pela manhã, sente-se por 5 minutos, sem pressa, respire fundo, observe seus pensamentos como se estivesse assistindo a uma peça, não os combata, apenas observe. Então pergunte-se: o que posso escolher pensar agora que me fortaleça? Treinar a mente é como fortalecer um músculo. No início dói, você esquece, se irrita, mas com o tempo se torna natural. Você deixa de ser prisioneiro das emoções e se torna capitão de seu próprio navio. Essa transformação muda tudo: seu trabalho, seus relacionamentos, sua saúde, até suas finanças. O homem calmo decide melhor, negocia melhor, lidera melhor, ama melhor, vive melhor. A mente treinada transforma não só os resultados, mas o caminho até eles. A pergunta é: está pronto para deixar de reagir como todos e começar a viver como poucos? O mundo não será mais calmo, mas você pode ser. E quando o for, nada o abalará. A mente que se desespera diante da dificuldade é um barco sem rumo em meio à tempestade, que gira, afunda, choca-se e se parte. Mas existe um princípio que transforma esse barco em uma embarcação firme, capaz de navegar qualquer mar agitado: a atenção controlada. A maioria permite que as emoções ditem seus pensamentos. Quando algo ruim acontece, entregam-se ao pânico, ao medo, à raiva. E você já percebeu como isso sempre termina mal? Uma palavra impensada destrói relacionamentos, uma decisão apressada causa prejuízos duradouros, um mal-entendido se transforma em conflito irreversível. Imagine que no exato momento em que a tensão surge, uma crítica, um problema financeiro, uma traição, você tenha um botão de comando interno que silencia o ruído, clareia a visão. Esse botão existe: a atenção controlada. Tudo começa ao entender que não é o mundo que determina sua paz, mas o foco de sua mente. A tensão aumenta. Pare, respire fundo. Não é exagero, é fisiologia. Ao respirar calmamente, você força seu corpo a sair do modo de sobrevivência e entrar no modo de reflexão. Então pergunte a si mesmo: qual a única ação construtiva que posso realizar agora, com os recursos disponíveis? Essa pergunta simples pode tirá-lo do turbilhão emocional e recolocá-lo no controle. Você deixa de ser vítima e se torna comandante. E mesmo que o barco balance, ele não afunda. Calvin Coolidge, presidente dos Estados Unidos, entendia isso perfeitamente. Durante crises, era conhecido por sua postura inabalável. Quando questionado sobre sua calma, respondeu: se você vê 10 problemas se aproximando, 9 cairão antes de chegarem até você. Mais que um conselho, uma verdade aprendida da pior maneira. Em um momento crítico, recebi uma proposta de trabalho que poderia mudar minha situação financeira, mas junto vieram críticas. Pessoas próximas diziam que eu não era qualificado, que meu tempo havia passado, que deveria me contentar com pouco. Meu instinto foi a raiva, quis responder, discutir, provar meu valor, mas me contive. Respirei, me perguntei: qual a única ação construtiva? A resposta foi aceitar a proposta e trabalhar com excelência. Em menos de um ano, minha renda havia triplicado e minha reputação restaurada. Esse princípio funciona porque a mente humana não consegue sustentar ao mesmo tempo um pensamento focado e um pensamento caótico. Se você está agindo, não está em pânico. A ação deliberada dissolve a ansiedade. Quando Andrew Carnegie enfrentou o pânico financeiro de 1873, com o risco de perder seu império, não se entregou à preocupação. Concentrou-se no próximo passo: um telefonema, uma reunião, uma decisão. Manteve a calma em meio à catástrofe. Ele não buscou resolver tudo, buscou fazer o que estava ao seu alcance. Já se sentiu sufocado por 1000 preocupações, cada uma clamando por atenção. Nesses momentos, a atenção controlada é sua melhor arma.
pois o obriga a filtrar, separar o real do imaginário, sair da confusão e entrar na clareza operacional. Ao aplicar isso regularmente, algo mágico acontece. As situações deixam de dominá-lo, as pessoas deixam de desequilibrá-lo e você passa a responder em vez de reagir. Há uma diferença monumental entre reagir e responder. Quem reage, age por impulso. Quem responde, age por intenção. E é aqui que percebe que mesmo nas situações mais adversas, há um intervalo, ainda que breve, entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço está seu poder, seu crescimento, sua liberdade. A tensão controlada não é fingir que está tudo bem. É reconhecer que, mesmo em meio ao caos, sua mente pode permanecer firme, e essa firmeza muda tudo. Comece praticando em situações simples. Alguém o corta no trânsito? Respire, silencie e pergunte: vale a pena perder minha paz por isso? Um cliente difícil o confronta? Respire, olhe nos olhos e pergunte: qual a ação mais construtiva neste momento? Seu filho faz birra? Respire, abaixe-se, fale com calma e pergunte: o que ele precisa de mim agora? Reação ou orientação? Essas pequenas escolhas, repetidas, constroem um novo padrão mental. O que antes o tirava do sério passa como um vento leve sobre um lago calmo. Com o tempo, esse domínio se torna visível. As pessoas notarão, perguntarão como você mantém a cabeça no lugar, enquanto todos perdem a deles. E você saberá. É porque aprendeu a dominar sua atenção. Dominando sua atenção, você domina sua vida. Sua estabilidade emocional não depende do que acontece ao seu redor, mas da estrutura que você constrói dentro de si. A vida é instável, pessoas mudam, o dinheiro oscila, a saúde falha, certezas evaporam. Mas o que não pode falhar é sua fortaleza emocional. Ela não é construída em meio à guerra, mas em tempos de paz, pedra por pedra, pensamento por pensamento. Esperar reagir bem a um problema sem ter treinado a mente em tempos calmos é como esperar que um soldado vença uma batalha sem nunca ter empunhado uma espada. Em minha juventude, enfrentei muitas dificuldades. Perdi meu pai cedo e cresci com a sensação de que precisava provar meu valor. Isso me fazia agir impulsivamente, reagia com raiva, com orgulho ferido, perdendo oportunidades. Só ao compreender que o verdadeiro poder está em escolher minhas emoções, não ser arrastado por elas, minha vida tomou um rumo diferente. Controlar emoções não é reprimi-las. Você não precisa se tornar pedra, precisa ser o mestre de seu território mental. Emoções são visitantes. Você decide quem entra, fica e vai embora. Helen Keller, cega e surda desde a infância, poderia ter se tornado uma sombra, mas escolheu o contrário. Escolheu enxergar o invisível, ouvir o inaudível e construiu dia após dia um castelo interior. Formou-se com louvor, escreveu livros, falou ao mundo. Não esperou se sentir forte para agir. Agiu até se tornar forte. Sua fortaleza emocional foi construída com humildade, aceitação e propósito inabalável. Você precisa desenvolver um propósito que o impulsiona quando a vida quiser puxá-lo para trás. Uma meta tão clara e significativa que sirva de âncora quando os ventos ficarem imprevisíveis. Qual é seu propósito? Já se perguntou? Qual objetivo seria grande o suficiente para mantê-lo firme quando tudo parecer sem sentido? Sem esse pilar, qualquer contratempo vira um terremoto. Com ele, você treme por fora e permanece firme por dentro. Há um hábito simples que transforma sua capacidade emocional. Comece o dia definindo sua emoção dominante. Antes de olhar o jornal, converse com alguém, pergunte: qual estado emocional me conduzirá melhor hoje? Alinhe seus pensamentos com esse estado. Ao notar desvios, irritação, apatia, insegurança, pare, respire e retome o controle.
Não permita que acontecimentos aleatórios decidam seu humor. Ao escolher sua emoção, você treina o músculo mais poderoso do seu ser. O que você permite entrar em sua mente? Revistas, manchetes sensacionalistas, conversas negativas, amizades que só reclamam. Tudo corrói sua estrutura interna. Você precisa ser seletivo. Thomas Jefferson dizia que nada de um jornal poderia ser totalmente acreditado, e ele estava certo. Hoje, mais que nunca, precisamos filtrar o que absorvemos, pois cada informação, cada palavra é um tijolo a mais ou a menos em sua fortaleza. Seja vigilante. Alimente sua mente com histórias de superação, ideias que ampliem sua visão, exemplos que reforcem a possibilidade de vencer. Cultive a gratidão. Por menor que seja seu dia, há sempre algo pelo que agradecer. Gratidão é cimento puro na estrutura emocional. Nenhuma emoção negativa sobrevive onde há gratidão sincera. Quando Andrew Carnegie passou por grandes tensões e ameaças de falência, poderia ter se afogado no desespero, mas concentrou-se no que possuía: sua visão, seus contatos, seu conhecimento. A gratidão lhe deu força para reconstruir. E você? Quando tudo parece desmoronar, foca no que perdeu ou no que ainda pode ser usado para começar de novo? Construir essa fortaleza leva tempo, mas cada escolha, cada pensamento, cada emoção bem direcionada é um bloco a mais. Os alicerces começam com propósito, os muros se levantam com pensamento disciplinado, as janelas se limpam com boas perspectivas. E o jardim que floresce no centro é a gratidão. Sua fortaleza não deve isolá-lo do mundo, mas prepará-lo para enfrentá-lo com dignidade. A mente forte caminha no caos sem se contaminar, ouve críticas sem se render, sente dor sem perder a direção. Ao cultivar essa estrutura, você não só melhora sua vida, mas transforma as vidas ao seu redor. Um homem calmo, em meio ao caos, se torna referência, um farol. E hoje, mais que nunca, o mundo precisa de homens assim. A jornada para manter a mente inabalável não é feita na solidão. Embora o silêncio seja valioso e o autocontrole essencial, existe uma parte da força emocional que só se desenvolve no convívio com outras mentes, mentes afinadas com seu propósito, com sua disciplina, com sua busca. E é por isso que falo com tanta convicção sobre o poder da aliança de apoio emocional, a aliança de mentes mestras. Ninguém se mantém forte o tempo todo. Todos enfrentamos dias em que duvidamos de nós mesmos, dias em que os ventos contrários são tão intensos que mal lembramos por que começamos. Nesses momentos, ter ao lado pessoas certas que o puxam para cima quando você quer se esconder pode ser a diferença entre afundar e se reerguer. Henry Ford não era formado em grandes universidades, mas era sábio o suficiente para se cercar de pessoas que pensavam grande, que o desafiavam, que o apoiavam, mesmo quando todos duvidavam. Quando engenheiros disseram que o motor V8 era impossível, ele não recuou. Quando colegas riram da ideia do carro popular, ele persistiu. Mas não sozinho. Ele tinha um círculo seleto, uma irmandade de mente e espírito que o lembrava de sua visão e o mantinha firme nos dias mais difíceis. Esse tipo de aliança não é formada por acaso. Precisa ser construída com intenção, critério e reciprocidade. Busque pessoas que não apenas digam o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Pessoas que apontem falhas com gentileza e vibrem com suas vitórias como se fossem delas. Ao longo da vida, formei várias dessas alianças. Algumas duraram anos, outras uma estação. Mas todas tiveram um papel fundamental no meu desenvolvimento emocional. Em um dos períodos mais difíceis da minha carreira, quando enfrentei críticas ferozes por meus ensinamentos sobre o poder do pensamento, um amigo, um homem que dividiu comigo longas conversas sobre fé, propósito e responsabilidade, me escreveu uma carta simples, mas decisiva. Continue,
Seu trabalho não é provar nada, é servir. Isso me deu forças para continuar mesmo quando a vontade era de me calar. Você já teve alguém assim? Alguém que disse a palavra certa na hora certa? E se não teve, já parou para pensar por que ainda não criou essas conexões? Muitos evitam esse tipo de aliança porque acham que precisam estar prontos primeiro. Pensam, quando eu melhorar, me conecto com pessoas melhores. Mas isso é um engano. É o contato com mentes elevadas que acelera seu crescimento. Você não precisa estar completo, precisa estar comprometido. Gente comprometida se atrai, se apoia, se fortalece mutuamente. Se quiser construir essa rede de apoio emocional, comece identificando 3 pessoas ao seu redor que demonstram equilíbrio, disciplina e visão. Não precisam ser perfeitas, precisam ser verdadeiras. Convide essas pessoas para conversas regulares, compartilhem desafios, dividam aprendizados e, acima de tudo, pratiquem a escuta honesta. Mantenham o foco em crescimento mútuo, não em consolo fácil. Crescimento exige fricção, desconforto, mas em boa companhia. Até o desconforto se torna combustível. Essas conexões não só mantêm você emocionalmente estável, como também devolve perspectiva quando o mundo parece estreito demais. Já perdi a conta de quantas vezes meus aliados me lembraram de vitórias que eu mesmo havia esquecido. Em momentos de dúvida, alguém de fora lembrar do quanto você já superou. Essa rede, quando bem cultivada, se transforma em escudo e espada. O protege das influências destrutivas, dos conselhos mal intencionados, das vozes que querem paralisá-lo. E, ao mesmo tempo, impulsiona, desafia, encoraja, mantém no caminho. A beleza disso reside na genuína sinceridade, em conversas francas e despretensiosas, sem disfarces. Ao compartilhar não apenas sucessos, mas também fracassos, medos e momentos difíceis, você possibilita o crescimento mútuo, criando laços inquebráveis, imunes ao tempo e à distância. Não se engane, isso não é luxo, é essencial. A mente isolada por muito tempo questiona a própria sanidade, e até ideias brilhantes perdem o brilho. Já testemunhei indivíduos excepcionais se perdendo por falta de apoio. O isolamento pode aparentar força, mas na verdade é uma armadilha. Se ainda restar dúvida, examine qualquer trajetória de sucesso genuína. Nenhuma foi construída na solidão absoluta. Por mais talentoso que seja o indivíduo, sempre há uma rede invisível de auxílio, troca e inspiração. Você pode ser o mais brilhante, mas sozinho acabará por vacilar. Portanto, para uma mente firme, serena e inabalável, cultive alianças. Comece com pouco, uma conversa mensal, e com dedicação e propósito, ela se tornará um pilar de equilíbrio em sua vida. A verdadeira força reside em permanecer firme ao lado de outros. A tranquilidade deixa de ser individual e se torna uma fortaleza coletiva, inabalável, indestrutível, invencível. O domínio mental é a base de sua força. Independente dos desafios, ofensas, perdas, confusões ou traições, se você possui um centro de calma interior, nada o abalará. Se isso fez sentido, o próximo passo está próximo. O vídeo a seguir o guiará em direção a uma mente fortalecida e um espírito inquebrável. Assista agora e permita-se ser um pouco melhor do que antes. Agradeço sua companhia e nos vemos no próximo vídeo.